mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vinda. Aqui é o programa Sabadaço. Como já falei, muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter acolhido o meu pedido. E vamos falar um pouco da ansiedade, a questão da depressão. Então, fique à vontade aí, doutor. Bom dia, estou sempre à disposição, do que precisar. Espero contribuir um pouco falando sobre a ansiedade, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, de isolamento social, as pessoas elas estão um pouco mais ansiosas, eu estou dizendo esses dias assim, quem não tinha ansiedade está adquirindo, Quem já tinha ansiedade está aumentando um pouco nesse período de isolamento social, de pandemia, porque gera medos, angústias, aflições. E aí as pessoas não sabem lidar com essa ansiedade, não sabem lidar com esses medos. E de fato, o medo de pegar esse vírus, o medo de se contaminar, o medo de passar para alguns familiares, ele gera ansiedade, ele gera uma bola de neve. Eu costumo dizer que uma coisa leva a outra. O medo gera ansiedade, a ansiedade que não cuida, que as pessoas não cuidam, pode gerar uma depressão e pode gerar pânicos, o medo de morrer. Tem muita gente que já está sentindo os sintomas do coronavírus, mesmo sem estar, não pode sentir uma dor de garganta, não pode sentir febre, que já associa que está doente, ao Covid-19, já está com coronavírus. E não é bem assim, A gente tem que cuidar um pouco da nossa saúde mental também nesse tempo de isolamento social. E eu pergunto a vocês, o que é que vocês estão fazendo, O que é que vocês estão ocupando a mente, pensando positivo, pensando que vai dar certo, pensando que isso tudo vai passar? Essa semana eu estava conversando com uma paciente e estava perguntando a ela se lá em abril, lá no início, em março, ela soubesse que ela ia chegar em junho em isolamento social, se ela iria aguentar, pensando nisso lá em março. Ela me respondeu que não. E aí eu retornei a ela dizendo, mas viu como você deu conta? Porque a gente pensa muito no amanhã, eu vou ficar quanto tempo, e isso vai gerando medo, gerando angústia, gerando aflições, Então, nesse tempo que estamos vivendo, eu aconselho a gente viver o dia de hoje, O dia de hoje com suas preocupações, com seus cuidados, tomando os devidos cuidados que o Ministério da Saúde nos orienta, que é lavar as mãos, que todo mundo já sabe, que está aí na TV, nas redes sociais, em todo canto, que é lavar as mãos, usar o álcool, higienização, usar máscara, não precisar sair sem precisão e se cuidar. E isso sim basta para o dia de hoje. O resto é esperar, É esperar porque realmente não tem o que fazer. Verdade. Doutora, me responda, já uma conversa, o que é essa tão pronunciada ansiedade? O que é ansiedade? Ela tem sintomas? É uma doença? Então, o que é a ansiedade para muitos os ouvintes que estão em casa, que talvez alguns não tenham nem ouvido falar, alguns tenham, não saibam, enfim, o que é? Tem Então, sintomas? Muito, A ansiedade, ela é uma doença, sim, Já é uma doença do século, que muita gente já está falando isso. A ansiedade é uma doença do século, Muita gente tem ansiedade. Mas eu costumo muito definir assim, a ansiedade todo mundo tem. Todo mundo tem ansiedade, Ansiedade de uma forma gostosa. Uma ansiedade, por exemplo, que você
planeja muito uma viagem, quando vai chegando naquele período você fica ali, aquela tá chegando, eu vou me divertir, ou então vai chegar um filho seu, que você vai matar a saudade, você fica ali naquela ansiedade que eu chamo de ansiedade gostosa, né? Uma ansiedade boa. Agora existe o transtorno da ansiedade, né? O que é o transtorno da ansiedade? A palavra já está dizendo, causa muito transtorno na nossa vida, né? E aí a ansiedade ela pode ser um fator hereditário. Se a sua mãe tem ansiedade, se você tem alguém da família que tem ansiedade, você tem a probabilidade de ter ansiedade também, né? E existe de fatores externos, de um trauma ou de alguma coisa que aconteceu que você não soube lidar e desencadeou o transtorno da ansiedade, né? E aí qual a diferença de uma ansiedade legal para um transtorno da ansiedade, né? O transtorno você não consegue controlar, né? O coração acelera, muitos pensamentos negativos, que eu costumo dizer que a ansiedade, ela tem, o transtorno da ansiedade, ela tem um pico quando a gente associa que não vai dar certo, né? Ao pensamento negativo, a que eu não vou conseguir, que tudo vai dar errado, que eu vou morrer, enfim, né? A gente vai pensando que vai dar errado, tudo que vai dar errado, que eu não consigo, que eu sou inferior, isso tem um pico na nossa ansiedade, no nosso transtorno de ansiedade. E aí, quando existe o transtorno da ansiedade, é o coração acelerado, muita gente sente o suor frio, tremedeira, espasmos musculares, que é muitas vezes o músculo, muitas vezes treina assim o olho, né? A pálpebra do olho. Muita gente é um músculo, quando vê o músculo do braço, da perna tá tremendo, tremedeira, suor frio. Muita gente pensa que está infartando, né? Porque o coração é a mil. Outra característica da ansiedade, dos sintomas, é o entalo, né? Tem muita gente que tem um entalo, uma coisa ruim. E aí muitas associam ao refluxo, Aurinete, porque o refluxo, ele também, o entalo é um sintoma do refluxo, né? Então muita gente acha que é de refluxo, e não é, né? Às vezes sim, claro, mas o entalo não pode associar um refluxo, entende? Doutora, tomando sua conversa, esse entalo, existe uma diferença do entalo do refluxo e da ansiedade? Não existe diferença, Não, é igual, mas tem como você saber. Porque no momento que você está com o entalo da ansiedade, naquele momento de pico da ansiedade, se você ocupar a sua mente, fizer alguma coisa que distrai a sua mente, legal, feliz, com coisa positiva, aquele entalo vai embora. Entende? Aquele entalo, ele vai embora. E se for do refluxo, ele não vai embora. Entende? Ele permanece, né? Ele permanece. Então, se for um entalo do refluxo, ele permanece e vai ser só com a questão da alimentação, né? Para evitar o refluxo ou então de medicação. Então, assim, isso da ansiedade já foi comprovado, eu já fiz isso com vários pacientes. E ao longo do dia o refluxo some. Isso aparece quando a pessoa de fato está bem ansiosa e bem angustiada ou com muito medo, o entalo volta. Se bem que o refluxo, ele não é somente o entalo, né? Ele tem outros sintomas também, como azia. Né? Então, realmente, tem uma diferença vocês que estão em casa, tá com aquele entalo, pelo amor de Deus, não vão pensar não, viu? Vocês estão... Então, assim, é uma conversa para que você esteja bem orientado pela doutora. E como ela falou, doutora, existem meios para evitar a ansiedade, aquela ansiedade que vai para o transtorno, porque como a senhora falou, existe aquela ansiedade boa, né? De uma expectativa de estou esperando um resultado de um trabalho, enfim. E existe a outra que já vai para o transtorno. Como curar, como cuidar para não chegar no transtorno? Isso, para não chegar no transtorno. Como a pessoa perceber que já está passando do limite daquela ansiedade boa já para o caso mais grave, um caso mais grave, vamos dizer assim. Se não for hereditário, né?
porque é hereditário, ele já vai ter o transtorno e ela vai ter que cuidar do transtorno e saber lidar com aquele transtorno, né? Mas se eu tenho uma ansiedade normal e eu estou vendo que aquela ansiedade aos pouquinhos está tomando conta, né? Eu estou passando pela situação, eu não consigo controlar, eu sempre estou pessimista no pensamento negativo, eu sempre estou achando que aquilo vai dar errado, eu sempre estou reclamando, eu sempre estou pensando em coisas ruins, aí sim é hora de cuidar, né? E aí muitas vezes, Aurineide, o que é que acontece? As pessoas procuram um método mais fácil, ou então espera, vai levando na barriga, como as pessoas falam, né? Bem, um ditado popular, levando na barriga, não, eu vou aqui, estou conseguindo, vai passar, eu vou lidando com isso. E acontece que quando a pessoa que explode, né, que a pessoa não controla mais, ela vai para a medicação. Ela tem que ir para a medicação. E quando a gente observa esses sintomas no início e busca ajuda psicológica, né? A ajuda psicológica, ela pode evitar e saber lidar com a ansiedade sem precisar da medicação, né? Agora, o que é que acontece? As pessoas só buscam quando não tem mais jeito, né? Quando não tem. E uma coisa que eu queria falar bem interessante, tomando a sua fala, levando para esse lado, é o preconceito das pessoas buscarem ajuda psicológica, né? Já ia, viu, doutora? Tomei sua vez, né? Mas é isso mesmo, as pessoas têm muito preconceito de ir para o psicólogo. Eu não sou doido, eu não preciso, né? Muitas vezes tem muito tabu das pessoas ir lá no consultório mesmo me procurar, né? Porque tem vergonha, porque o que é que as pessoas vão dizer. E aí ficam, não vão. E quando vão, é quando já não aguentam mais, ou quando vem com encaminhamento médico, ou quando vem. E aí é mais difícil, né? Aí é mais demorado a gente tratar isso. Então, se você está no início, você sente que você não tem tanto controle, coração acelera, tem muita gente, um dos sintomas bem comuns que eu esqueci de citar, é a diarreia. Né? A pessoa está naquele momento, quando sabe da notícia, ou quando tem medo de alguma coisa, já corre para o banheiro. Isso é um sintoma bem coisa da ansiedade, que é a diarreia. Então, tomando conhecimento, no geral existem vários sintomas. Eu acredito que para muitas pessoas o que chega mais rápido é a diarreia, viu? Tá, isso é meio complicado. Doutora, tem uma pergunta aqui da própria rádio aqui, acredito que é minha. Acho que os nossos ouvintes gostariam de saber como podemos nos fortalecer emocionalmente nesse tempo da Covid. Bom, né? Muito boa essa pergunta. Então, como é que deve fortalecer? Primeiro, olhar, obedecer sem medo às regras. Né? As regras de quê? Do Ministério da Saúde. Mas aí tem muita gente que diz assim, fulaninho está morrendo de medo, porque ele está só lava as mãos, não deixa ninguém entrar na casa dele sem máscara, ele está morrendo de medo. Só que esse fulaninho, ele não está morrendo de medo, entende? Ele está tendo cuidado. E as pessoas confundem muito a palavra medo com cuidado. Com as precauções que têm que ser tomadas, né? Exatamente. Existe o medo exagerado, claro, né? Existem aquelas pessoas que estão desencadeando o toque, por exemplo. Está com medo de toque de limpeza, de tudo. Mas, na normalidade, aquela pessoa ela não está com medo do Covid, ela está se cuidando, né? Então, é cuidar-se, né, da forma natural, de uma forma normal, e viver um dia de cada vez. Né? Isso é fato. Se a gente está vivendo num período de coronavírus, de Covid-19, a gente precisa viver um dia de cada vez. Como eu disse no início, né? Quem imaginava que a gente estaria aí com 3 meses passando por isso? Né? Se a gente em março imaginasse que em junho a gente ainda varia sim, tinha muita gente que me respondia que não ia conseguir, que não conseguiria. Não conseguiria um mês, que estavam pedindo, eu não acredito que vou passar um mês dentro de casa. E isso gera muita angústia. Né? Então, um dos fatores é viver o dia de hoje. O que é que você está fazendo no dia de hoje? Está se cuidando? Está se prevenindo? Está ficando em casa? Está usando máscara? Ok. Vá viver com a sua família, vá aproveitar. Né? Isso. E pensar no positivo, né? Todo mundo fala, lá vem psicólogo falar em positivo. Não, mas é a chave da nossa saúde mental.
Se eu fico pensando que tudo vai dar errado, que eu não vou conseguir, que eu vou me adoecer, isso vai adoecer a minha mente, né? O meu emocional, minha saúde mental. Então, o pensamento positivo, ele está muito nisso, que vai nos dar um conforto, né? Que eu vou conseguir, que vai dar certo. Que aí eu estou muito também nesse período, fora essas dicas que eu já dei, é viver com a sua família, né? Fazer coisas legais com os seus. Né? Tantas pessoas que eu estou ouvindo dizendo que estão cozinhando, que não imaginavam que sabia fazer um bolo Aurelia. E essa pandemia aí fez uma pessoa ser cozinheira inata, dona de casa, brincar com os filhos, cuidar das plantas. Né? Eu que eu digo, viu? Então, assim, é isso, né? Não é reclamar. Não é reclamar. Eu costumo dizer na minha vida pessoal que como pontos positivos do coronavírus, desse período de isolamento social, né? Às vezes as pessoas não observam, mas para as crianças que não tinham os pais dentro de casa por conta do que tinham que trabalhar, e eles estão vendo, tem uma família unida, eu já ouvi muitos relatos de crianças que estão amando. Né? Com certeza. Eu pergunto, o que é que para você, o que é que é coronavírus? Meu pai e minha mãe estão em casa, brincando comigo. Né? Então isso é muito importante. Então é a gente olhar o lado positivo. Ah, Tássia, no meio de uma pandemia você ainda quer que eu veja o lado positivo? Existe mais marido e mulher juntos com mais tempo, né? Existe, mas estão brigando demais juntos. Não olhe só o lado negativo, né? Tem que olhar o lado positivo. O lado da união, quem acredita, quem tem as suas crenças, o lado da fé, né? Cada um com a sua fé, com a sua crença, acreditando que tudo vai passar, que tudo vai dar certo, que o seu Deus, a sua fé, vai fortalecer isso, vai lhe fortalecer. E uma coisa muito interessante, Aurinei, que eu, Tásia, como psicóloga, particularmente, eu gosto muito de usar a fé das pessoas. A gente não pode interferir na fé de ninguém, né? A gente não pode dizer que a fé de fulano é certo ou errado. Mas eu gosto de usar a crença, a fé da pessoa, ao meu favor do tratamento. Porque a fé é um pensamento positivo. Certeza. Né? A palavra fé é acreditar naquilo que não se vê. Então, se eu acredito naquilo que eu não vejo, eu tenho fé. Então, vamos usar essa fé, né? Acreditar que a gente não vê, por exemplo. Vamos associar aí ao coronavírus. A gente não vê o fim disso, a gente não sabe quando isso vai passar. Mas a gente precisa acreditar que vai passar. E isso alivia muito a ansiedade e o nosso coração. Muito bem. Doutora, aqui em Martins, infelizmente, o pessoal não está podendo mais, nos lugares que podia fazer assim, aquela caminhada à tarde para, vamos dizer, para relaxar a mente, relaxar o corpo, não está podendo. O que é que a senhora orienta as pessoas nesse caso, nesse momento que veio tudo rápido? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu no caminho, eu não faço isso. O que é que a senhora orienta? Sei que a senhora falou agora na questão de fazer a comida. Eu não sei fazer nada de comida, agora eu estou me adaptando. É uma coisa que eu também busquei para mim, em casa e outras coisas mais. O que é que a senhora orienta essas pessoas que não estão fazendo nenhuma atividade física, até mesmo mental, mas que ao mesmo tempo essas pessoas têm um desenvolvimento de uma outra coisa para se fazer em casa? O que é que a senhora orienta essas pessoas, aos nossos ouvintes? O que está proibido é a caminhada, né, corrida, paralela à corrida, e as academias, né, estão proibidas. Mas em casa existe N coisas para você fazer de atividade física, né? Cada um na sua realidade, claro, né? Mas eu estava pesquisando no YouTube, por exemplo, tem um mundo de quem gosta de dançar em frente à sua televisão, bota no YouTube, no celular, entende? Tem pula corda, elástico, resgatar coisas antigas. Ah, meu Deus do céu, lá vem essa psicóloga falar disso, o que é que tem a ver? Não, tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Você que corre, por que você não pula corda? Né? Porque se você tem a resistência para correr, você tem uma resistência para pular corda. Se você tem para caminhar, por exemplo, né? Tem uma caminhada parada, tem
se subir e descer um degrau várias vezes na sua casa, se você na sua casa tem escada, subir e descer escada tantas vezes, porque cada um vai de acordo com sua resistência e sua realidade, né? Mas existe sim. Eu, por exemplo, estou fazendo atividades que se chama HIIT dentro de casa. Todos os dias na televisão, eu boto lá na televisão e faço atividade física, porque realmente isso ajuda bastante, sabe? Na liberação do hormônio, de hormônios, endorfina e outros hormônios que também nos dão uma sensação de felicidade e de prazer. Então é importante a atividade física. Até eu ouvi um comentário dizendo assim, nossa, nessa pandemia, gente que nem, nunca caminhou está caminhando. Mas isso também é importante, porque a pessoa entediada dentro de casa, pelo menos na caminhada, queria fazer, né? Mas para a nossa saúde, de fato não precisa, não pode, né? Nesse período a gente precisa de fato fazer o isolamento, ficar em casa e procurar outras coisas. Tem muito, até um degrau, você pode subir e descer aquele degrau, depende, como eu falei, das suas resistências 30, 50 vezes. E aí vai, usa da criatividade, né? Muito bem. Doutora, esse tempo é um tempo que muita gente realmente está, como já falamos, a questão da angústia, do medo. Eu costumo dizer aqui sempre aos ouvintes, quando eu estou no programa, quanto mais positivo a gente pensa, mais positividade a gente fica. Quanto mais negativo a gente pensa, mais negativo a gente vai ficar. Eu costumo sempre falar para os ouvintes. E para as pessoas, o que a senhora também orienta na questão que a gente tem que ter todo cuidado na higienização das mãos, em casa, as pessoas que têm tomar aquele cuidado para não pegar a questão da doença do toque. O que a senhora orienta no decorrer dessa caminhada que a gente está vivendo? Porque realmente é o álcool em gel toda hora, é lavando as mãos toda hora e tem que ter um cuidado. O que a senhora orienta na questão para não pegar a doença do toque? Porque toque é uma doença, não é isso? Então, tudo demais é veneno, né? Tudo demais é veneno. Então, assim, o toque, o excesso pode sim gerar o toque, né? Mas assim, eu estava com um paciente, ele tinha um atendimento online, por exemplo. Ele estava no quarto, sozinho, tinha feito toda a higienização, porque ele estava só em frente ao computador dele, né? Eu estava do outro lado. E aí ele ele tinha higienizado as mãos com o álcool que estava perto, e na conversa, só eu e ele coçou aqui, ó, o olho. Ele coçou um pontinho do olho. Aí ele parou assim, falou, você espera um pouquinho, foi lá, lavou as mãos e voltou. Aí aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, eu fui lavar as mãos porque eu cocei o meu olho, a lateral do meu olho. Aí foi quando eu notei os excessos. Então, quais são os excessos nesse exemplo que eu dei? Ele estava sozinho, tinha já feito a higienização, já tinha lavado as mãos, já tinha passado álcool nas mãos, né? Então, ele contaminar a ele mesmo, como é que pode? É verdade. Né? Já que tudo estava limpo, a doutora também higienizou as mãos e tudo mais. Realmente tem que ter um cuidado redobrado nessa parte também. Então, a gente tem que observar onde estão os excessos, né? E aí dizer assim, não, agora eu estou saindo, eu estou no mercadinho, no supermercado, eu vou pegar um carrinho, mas não preciso não passar, não. Precisa. Né? Agora, se você está na sua casa, você já entrou, sua casa está limpa, só tem sua família, todo mundo higienizado, não tem para que você estar ali toda hora fazendo coisas achando que vai se contaminar, porque é a autocontaminação. A pessoa acha que ela vai passar para ela mesma. Então, aí já é os excessos, né? Então a gente tem que parar e observar onde é normal e onde estão os excessos. Ou seja, tudo vai conforme do parar e observar. E buscar viver sempre o dia de hoje. Hoje é sábado, então vou viver hoje. Deixar o domingo para amanhã, porque senão acaba não vivendo o sábado e já vai viver o domingo. Exatamente, né? A ansiedade, um ponto que gera ansiedade, Aureneide, é porque as pessoas vivem o passado, o presente e o futuro. Verdade. Né? E aí acelera a ansiedade, porque você vive uma coisa que já passou, sofre, vive, né?
Eu digo que a pessoa resmunga lá o passado, que não vem mais, você não tem como ir mais no passado e resolver, né? Vive as coisas do presente, sofrimentos, quem tem pensamento negativo, por exemplo, vive ali reclamando tal do presente. E o futuro, tendo medo que como é que vai ser, se vai chegar aquilo, se vai acontecer, se não vai. E aquilo gera um turbilhão de sentimentos e pensamentos dentro de nós, né? E isso gera muita ansiedade. Por isso que eu convido a gente a viver, não só na pandemia, mas sempre o dia de hoje. Claro que a gente tem que sonhar. Quais são a diferença? Aí qual é a diferença, Aurinei, de não pensar no futuro e sonhos? Né? Eu estou sonhando, fazer planos, fazer sonhos. Não é pensar no futuro, né? Muitas vezes as pessoas me questionam isso. Então eu não posso mais sonhar? Eu não posso mais pensar no meu, planejar o meu futuro? Não é isso. Uma coisa é você planejar e sonhar. Outra coisa é você querer viver aquilo... o que já está planejando, né? Exatamente. Por exemplo, eu quero sonhar de fazer uma faculdade. Eu quero fazer uma faculdade disso. Para amanhã, por exemplo, no futuro, né? E hoje eu estou ali, será que eu vou conseguir? Será que eu vou passar? Será que eu vou dar conta? Então isso é viver o futuro sem ele nem chegar. A diferença de planejar e sofrer é essa. Então, para resumir, o que mais nos causa ansiedade é viver o amanhã no hoje. Tá vendo, pessoal? Então, vamos tentar viver, hoje é sábado, vamos viver o sábado de hoje e deixar que as preocupações de amanhã para amanhã, deixa ela chegar para que a gente possa viver então o amanhã. Isso mesmo. Doutora, nós já estamos em quarentena, vamos dizer assim, no isolamento há mais de 3 meses, é isso? Para aquelas pessoas que nesses 3 meses não saíram de casa, nem para ir ao vizinho, qual a orientação que a senhora deixa? Mas ao mesmo tempo essas pessoas já têm aquele, vamos dizer assim, já vivia assim, não tinha muita preocupação também em sair e estar com outras pessoas. Como que a senhora vê esse momento, ao contrário de outras pessoas que já saíam muito e que agora tem que se retrair para viver nesse isolamento? Como a senhora... Para você ver como é o ser humano, nossa cabeça, né? Eu também já me deparei com uma senhora que ela disse assim: Ave Maria, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Só que muitas vezes, antes de pandemia, antes de coronavírus, ela não saía de casa. Nem para ir na casa de um filho, por exemplo. Ela não saía de casa. Então, assim, como assim? A senhora quer sair de casa quando não pode sair de casa? E quando pode sair de casa, a senhora diz que não gosta de sair? Entende? Então, muitas vezes é aquilo que a gente bota na cabeça. Tem a frase que eu sempre digo nos atendimentos e onde eu vou falar, que eu digo que é a frase mundial: eu fico colocando as coisas na cabeça. Né? E quando a gente coloca as coisas na cabeça, a maioria é negativa. Né? Então ela ficou colocando que uma frase que todo mundo quer: eu não aguento mais ficar em casa. E ela foi influenciada por aquilo mesmo que foge do gosto dela. Entendeu? Diferente de uma pessoa ativa, de uma pessoa que saía, que não queria ficar dentro de casa, que trabalhava, gostava de passear, de viajar e tudo. Então vai sofrer um pouco mais nesse período de pandemia, né? Mas consegue que a gente já está com mais de 3 meses e não conseguiu, né? É o que eu digo, se a gente fosse viver o amanhã, a gente acha que a gente não consegue, isso gera angústia. Se hoje o governo decretar que a gente vai ficar até dezembro, por exemplo, sem sair de casa, isolamento total, vai angustiar muita gente. Porque as pessoas vão pensar: esse tempo que eu vou ficar esse tempo todo em dezembro. Mas se for na medida de mais 15 dias, mais 20 dias, mais um mês, as pessoas acham ruim, mas vão vivendo e nem se tocam que vão vivendo. Né? Isso é muito como a gente assimila aquilo. Por isso que nesse período de pandemia, eu oriento viver o dia de hoje. Né? Fazer as coisas gostosas, se você tem um jardim. Você que tinha, eu até dei um exemplo em outra oportunidade que eu falei em outra rádio, que uma senhora, ela tinha muita vontade de ter uma horta, um alface, um coentro, mas sempre alegava que não tinha tempo. E aí
ela nesse período ela começou e por surpresa dela, a família, daqui a pouco quando ela olhou ao redor estava o marido, os filhos ali ajudando ela. E isso é uma forma de união, das formas mais simples. Né? Como é que eu posso unir minha família? Da forma mais simples, de um bolo com amor que você faz e convida, faz um café e senta todo mundo na mesa. Né? A pandemia ela trouxe isso. Você ter a oportunidade de fazer um bolo, um café e sentar todos na mesa. Né? Você está fazendo isso na sua casa? Você está proporcionando esse amor, esse afeto, esse aconchego? Ou está aí só reclamando, né? Só no papel, como eu já disse no início, do pensamento negativo, do pessimismo, né? A gente tem que aproveitar as coisas gostosas dessa pandemia. Eu tiro muita coisa boa na minha vida pessoal, no tempo que eu não tinha, da minha correria. Eu tiro muito ponto positivo nessa pandemia, né? Muito bem, doutora, eu direi que eu também, viu? E vamos partir agora aqui para a locutora. Para o lado aqui da locutora. Será que a locutora tem ansiedade? Já teve? Oh, sim, meus ouvintes, com certeza. A doutora Tásia, eu direi que ela ainda é a minha terapeuta. Não foi, ela é a minha terapeuta. Né? Em nenhum momento eu tive preconceito. Na realidade, eu nunca tinha ouvido falar, olha só, nunca tinha ouvido falar na questão do psicólogo, psiquiatra, né? E eu já tive, sim, crise de ansiedade, graças a Deus, com os amigos, com a família, me cuidei, me tratei, e hoje eu não tenho ansiedade. A gente tem que falar assim, né, doutora? Eu não tenho ansiedade, eu tenho aquela ansiedade boa. É o transtorno, né? Você não tem um transtorno. O transtorno. E quando vem aqui, o transtorno, epa. Então, doutora, o que eu fiz nesse período, já para passar assim para os ouvintes da experiência, quando começou em casa, doutora, eu faço de conta que não existe a doença. Quando eu estou em casa, para mim eu esqueço, cheguei em casa esqueço. Mas quando eu saio, aí eu já levo álcool em gel, já estou com minha máscara e já vejo a realidade que existe a doença. Então eu tomo as minhas precauções quando eu saio e quando eu chego. Mas quando eu entro em casa, eu faço questão que não existe. Eu vou buscar tudo que for positivo e assim estou vivendo. Graças a Deus estou conseguindo levar e busco dar o melhor de mim para as pessoas. Então, o que a senhora diz? Se esse percurso está sendo certo. Aliás, quando eu canto também, já fiz live, todas as noites, quando eu posso, eu rezo o texto da misericórdia ao vivo em meu Facebook, foi isso que eu busquei também. Animo festa infantil, não deixei morrer. As crianças ali que elas vivem em casa, vivem muito em casa, estou muito cuidado para brincar com elas também. Nas atividades da escola, busquei elas para ensinar também a elas, ou seja, fui buscar ocupar a mente com aquilo que eu sei fazer. Tá certo? Certeza, né? É isso também, é ocupar a mente. E ocupar a mente com coisas boas, né? É exatamente isso, de forma resumida, que a gente estava falando. Fazer um bolo, estar ali com todo mundo. É ocupar a mente. Se eu estou só no celular, vendo notícias ruins, o jornal, né? Eu sempre digo, não é proibido ver, se isso não lhe afeta. Né? Mas eu tenho ansiedade, quando eu termino o jornal, eu estou angustiada, então por que eu assisti o jornal? Né? Então você tem que começar a se observar, e a terapia é isso, né? A terapia, como a Aline estava falando, ela vem ensinar a você a se conhecer, né? A entender o que é que lhe afeta, o que é que vai lhe deixar angustiado, onde é o seu ponto fraco da ansiedade, o transtorno da ansiedade, né? E aí você vai fazendo coisas para evitar que não chegue lá. Né? Uma pergunta também, Arilinda, que é, qual a diferença de psicólogo para psiquiatra? Ah, sim. Né? Qual é a diferença? Porque eu vou para psiquiatra, não já tá bom não? Eu já tomo remédio, já vou para psiquiatra. Então, a psicologia ela não trabalha com medicação, né? A psicologia ela trabalha com a terapia, ensinando você a lidar com o transtorno, né? Reconhecendo como eu estava dizendo, os seus pontos fracos, como você lidar com a sua ansiedade,
Quando você começa a ficar angustiado, o que é que você deve fazer, né? A psicologia também vai muito por como chegou essa ansiedade, o que é que lhe levou a essa ansiedade, se é a descoberta da ansiedade na sua vida, do transtorno, enfim, e pontos, né, traumáticos e outros pontos. A psiquiatria, ela trabalha com a medicação, né? Alguns psiquiatras ainda conversam um pouco, né? Ele ainda pergunta, dá uma de psicólogo também, que ele trabalha de forma bem, que ele precisa entender também o que o paciente passa. Mas ele vai ali tratar com a medicação. Então, se você só tem transtorno da ansiedade, já beirando aí, já chegando a uma depressão, né? Tem muitas crises de ansiedade. O que é crise de ansiedade? É você estar no canto e começar o pânico, você achar que está morrendo, você achar que está passando mal. E aí você só trata com a medicação, você vai passar a vida tomando medicação. Porque você não vai saber lidar com a ansiedade. Então, quando ela vier, você vai ter que colocar a medicação no meio, entende? Doutora, esse tratamento, ele tem um tempo, eu sei que a senhora falou que vai ter que tratar pro resto da vida, mas tem esse tipo da ansiedade que existe um período, vamos dizer, você vai ter um tratamento com a medicação 3 meses, 6 meses, um ano? Com medicação ou com terapia? Aliás, com a medicação. Porque as pessoas têm muito preconceito com a questão da medicação, né? Procurar um psiquiatra. Eu já procurei psiquiatra. Graças a Deus melhorei bastante através das terapias. Não tive nenhum momento, não tive preconceito. Como eu estava falando antes, não concluí, não tive nenhum momento preconceito. Eu não conhecia, né? Eu não conhecia nem sabia onde buscar ajuda. Aí através dos amigos, dos familiares, foi onde eu conheci o psiquiatra, que existia o psiquiatra e a psicóloga. Isso há alguns anos, né? Então, graças a Deus, a doutora Tássia, ela foi e é minha terapeuta. Eu não tenho nenhum problema em falar. Graças a Deus melhorei bastante, né? E principalmente a questão de ter crises de ansiedade, saber controlar ali. Porque muitas vezes a gente está no meio de uma multidão, mas ela vem do nada. Ela vem do nada. E quando a gente tem aquela orientação de um profissional, vamos dizer aqui, da doutora Tássia, né? Como ela foi minha terapeuta, quando a gente tem aquela orientação de como organizar, de como lidar com aquela situação naquele momento, naquele ambiente, então vai ser muito mais fácil para as pessoas que procuram o profissional da área. Então eu deixo aqui o meu recado: não tenha preconceito, não tenha medo, procure, porque é para a sua saúde, é para o seu bem-estar, tá certo? O tratamento com a medicação é muito relativo, né? Eu costumo dizer que a gente só vai quando está ruim mesmo, né? E vai para o psiquiatra quando não aguenta mais, quando está muito ruim, ou seja, vai precisar da medicação com certeza, né? Como eu disse no início, se a gente procura ajuda do psicólogo, a gente pode evitar a medicação, sim, né? Pode sim evitar a medicação. Agora, se eu fico ali, levando, não vou não, vai chegar um tempo que você vai ter a crise de ansiedade, vai ter que muitas vezes, muita gente tem a crise de ansiedade associada ao pânico, né? Por exemplo, você está num canto e começa a passar mal e começa a suar frio e o coração acelera e você começa a entrar em pânico achando que vai morrer naquele momento, né? É ali que as pessoas entendem que realmente precisa de medicação. E alguns não, viu? Alguns ainda têm o receio de tomar a medicação. Então, assim, muita gente pergunta, Aurineide, e é muito relativo. Tem gente que precisa de 3 meses, faz o tratamento 3 meses, tem gente que se só fizer com psiquiatra vai passar o resto da vida tomando medicação, porque pode até parar, né? Pode até parar. Eu estou falando, Aurineide, no olhar da ciência, não da fé, né? Quem tem a sua fé e acredita que o seu Deus vai curar e vai libertar, aí é outra questão, né? Eu estou falando só no olhar da ciência e da psicologia, tá? Então, se você só vai para o psiquiatra sem fazer o tratamento, você vai tomar a medicação por resto da vida, porque aquela medicação vai lhe dar um bem-estar, né? Ela vai melhorar você naquele momento. Eu não vou não para o psicólogo porque eu estou tomando remédio e já estou bem.
Escuto isso muito. Né? Eu estou tomando remédio, já estou bem tranquilo, não estou tendo crise, eu estou bem. Tudo bem. Mas se você parar a medicação, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, vem a recaída. E às vezes a recaída vem de uma forma bem mais agressiva, né? Ela vem de uma forma bem mais severa. E aí você precisa aumentar a dose da medicação e assim vai aí numa bola de neve na questão da medicação. Eu não sou contra a medicação, né? Vocês sabem muito bem disso. E quando é preciso, é necessário entrar com a medicação. Porque a medicação vai ajudar um melhor andamento na terapia. Quando você vem já na crise, eu estou falando da crise já, certo? Então quando você já vem na crise, já vem com um índice muito alto de ansiedade, você precisa entrar com ansiolítico. Né? E ansiolítico, ao contrário do que muitos pensam, não vicia. Ansiolítico e antidepressivo, eles são um tratamento. Né? São medicações de tratamento, eles não viciam. Viciam outros que as pessoas tomam como água e não sabem, que é, por exemplo, o Rivotril. Que muitos tomam aí para dormir, para viajar, tomam como água. E o Rivotril, sim, que a gente chama de clonazepam, né? Ele sim, ele vicia, né? Tomando de forma errada. Mas se eu chego no psiquiatra, eu vou com a crise, com muito alto, já numa depressão, por exemplo, ela vai passar com certeza, porque o clonazepam, Aureneide, ele é como um Dorflex. Naquele momento, se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou tomar um Dorflex para naquele momento passar a dor de cabeça, não é assim? Então, se eu chego, o Rivotril e o clonazepam é para aquele momento. Só que ele vai ter um tempo de vida. Amanhã, se eu tomar hoje à noite, amanhã ele já não vai fazer o efeito. Ao contrário dos ansiolíticos, que ele é um tratamento, né? Ele vai tratando a nossa ansiedade. O Rivotril não, ele é só naquela hora, naquela noite, naquele momento. Então, eu não sou contra a medicação, mas a medicação de forma correta, de forma de tratamento, né? Aí, associando a terapia, dá super certo. Por quê? A medicação vai tratar, vai dar um alívio, vai encorajar você para colocar em prática aquilo que a psicologia vai lhe oferecer, que é como lidar e ensinar a você a lidar com a ansiedade. Doutora, a questão da terapia, ela nos ajuda a organizar o que está bagunçado na mente, né? Ao contrário da medicação. A medicação, como a senhora falou, ela vai dar aquele alívio e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela não vai estar ajudando a pessoa a se organizar em cada, vamos dizer que daqui 11 horas, quando é 11 horas eu vou ter que fazer isso, aí 11h30 eu vou ter que fazer aquilo, e a medicação ela não vai ajudar nessa organização. E a terapia, o que eu estou falando que eu vivi, a terapia ela já ajudou mais a minha pessoa a organizar cada coisa no seu canto. Exatamente. Então, eu quero dizer assim, os ouvintes que existe essa diferença da medicação e da terapia. Então, é importante procurar um terapeuta, não porque eu já fiz, mas por ter feito e ter tido um grande resultado. E tem muitos, né? Não só eu, mas aí tem no município, tem outros que, dependendo também da questão financeira, né, da sua realidade, existem muitos aí psicólogos que você deve encaixar na sua realidade. Muito bem, doutora. Então, acho que tem mais alguma pergunta aí, pessoal, no Facebook? Não tem não. Eu não estou acompanhando as perguntas, não. Eu estou só aqui, o que me fizeram aqui no celular. Mas eu queria só, para terminar nesse nosso pensamento, que é isso. Né? A terapia ela é importante, o psicólogo é importante para cuidar da nossa saúde mental. Eu queria até finalizar, já está finalizando, né? Com esse pensamento, Aureneide, porque muitas vezes, como a gente falou do preconceito, a terapia ela vem ensinar a você a lidar com tantas coisas. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Às vezes, por exemplo, um paciente chega com ansiedade, mas quando a gente vai investigar, quando a gente vai mais a fundo, a ansiedade dele veio de outra coisa. Aí a gente precisa tratar essa outra coisa
para tratar a ansiedade. E a medicação ela só vem tratar naquele momento. Isso. Quando a gente tira a medicação, está ali a ansiedade, está ali ao contrário. Eu costumo dizer que é como se, eu brinco, uma vez eu brinquei dizendo que é como piolho, né? Você bota um piolho na cabeça e se fechar quando você botar um pano, que quando você tirar depois vai estar ali empestada. Então a ansiedade, quando a gente cobre com medicação, ela aumenta, né? Porque você não sabe lidar com ela, né? E aí deixa esse preconceito de lado, né? E busca ajuda sim. Não é frescura, né? Muita gente diz, todo mundo tem ansiedade, esse negócio agora de psicólogo, e antigamente, que não existia isso, né? Até me fizeram essa pergunta, mas antigamente não existia esse negócio de ansiedade. Existia sim, né? Existia sim. Tem muitas e muitas doenças associadas à ansiedade, né? Gastrite nervosa, por exemplo, vitiligo, doenças de pele, quedas de cabelo, outros fatores, a hipertensão, né? Já estudos estão muito avançados aí, que também tem a diabetes, o controle da diabetes também está associado à nossa saúde emocional, né? Saúde mental. E aí eu costumo dizer que cuide sim da sua saúde mental, né? Cuide sim, você cuida de tantas coisas do seu corpo. Você vai para um oftalmologista, você vai para um cardiologista, você faz um check-up, né? De exames de sangue, tudo, mas a sua saúde mental você não cuida. E a saúde mental é a máquina do nosso corpo, né? Ela que comanda tudo. E aí, se a nossa saúde mental não está bem, nada vai estar bem. Eu sempre pontuo que quando